All right. Hello, everyone. I hope you guys can hear me well. Today, we are going to be here talking about from scratch to cloud data analytics process automation. And for those who didn't see on the description, this session is going to be held in Portuguese. Because here today, I have the pleasure to introduce Tiago and Marcos from Hub Data, our partners in Brazil. So I'm not going to spend much longer in the introductions as we are slightly delayed, but if Marcus and Thiago want to say hi. Yeah. Hello. Hello, everyone. Perfect. Sounds Hi, good. So everyone. I think I'm going to focus on the content, and then I think I'm going to give it back to you, Thiago, and then we can start. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Silva, eu faço parte da Updata. E a intenção de hoje, né, é ajudar as empresas que cada vez mais e mais enfrentam problemas de negócios que podem ser resolvidos com a análise de dados. Porém, os profissionais que conhecem o negócio em geral, eles encontram ferramentas que são complexas, eles talvez não sabem programar e encontram muitas barreiras para conseguir, de fato, consumir os dados e tirar benefício disso. Por isso, o objetivo de hoje é apresentar para os líderes de equipe, para a galera da área de negócios, uma maneira prática e amigável de ter alto desempenho e desenvolver técnicas avançadas através do Nime. Nós vamos ver a integração dele hoje em serviços como Azure, AWS e Google Cloud. Ok? Então, eu vou começar aqui a apresentação, sem mais delongas, e vou mostrar como fazer isso no Nime de maneira muito prática e rápida. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Certo. Então, aqui eu estou no Nime e vamos entender um pouco mais, já que o tema do que nós estamos falando é do zero até a automatização de processos na nuvem, certo? Então, vou começar aqui a explicar para vocês. Eu não sei se vocês já baixaram o Nime. No Nime, basicamente, você baixa a aplicação no site nime.com. Se você não baixou ainda, por favor, após esse meeting, vá até a parte de download, faça o download e você terá acesso a essa ferramenta. Eu apenas mudei a visualização para ficar mais fácil de todos vocês conseguirem enxergar os nodes, que é justamente a maneira que o Nime trabalha. Ok? Então, uma vez que eu estou aqui no Nime, o Nime trabalha com nodes, cada node faz uma função específica. Aqui nós temos o repositório dos nodes, onde você pode procurar, por exemplo, um list files, né? Se você simplesmente list files, então de maneira muito prática, arrastando e jogando aqui, você faz a configuração dele e direciona o caminho que você quer, assim como eu já fiz aqui no meu. E aqui está. Eu estou basicamente fazendo o quê? Olhando um diretório do meu computador aqui local, na minha área de trabalho, eu tenho uma pasta e imagina que essa pasta, todo dia, ela é alimentada com diversos dados, diversos arquivos. Eu estou todo dia recebendo arquivos novos e eu preciso fazer uma análise disso ou preciso jogar isso na minha nuvem, certo? Então, ok, eu preciso jogar isso para ter um processamento. Então, simplesmente eu estou fazendo aqui, eu tenho esse node para ler esse diretório, certo? Aqui eu vou ter deixa eu já editar isso aqui. Aqui eu vou ter um outro node string to URI. Eu simplesmente vou ler o meu diretório e trazer um caminho URL ou URI. Então, simplesmente ele leu os arquivos lá e deu um caminho para cada um deles, ok? Algo bem simples, bem prático. Agora, eu vou falar um pouco de carregamento em nuvem. Vale a pena mencionar para vocês, a gente vai usar a apresentação aqui, mostrando um pouco da Blob, da Azure, mas o Nime, ele é muito abrangente, né? Ele pode se conectar tanto como eu mostrei aqui no Blob da Azure, como no Google Cloud, usando aqui os nodes todos nativos do Nime. Se você precisar de uma autenticação, uma API, tem um node também. Conectores do Amazon S3 Connection, se você tem sua cloud na Amazon, ou se você quiser direto conectar no seu Big Data, tranquilo também, você já pode direto, por exemplo, aqui, um node do Databricks, já conectar direto e já fazer todo esse processamento lá. Nós escolhemos aqui, por questão de tempo apenas, fazer esse processamento na Azure, para mostrar para vocês, ok? Então vamos lá, reformulando aqui, eu tenho meu diretório local, estou trazendo uma URL para dar um caminho para cada um desses arquivos,
ok? E aqui eu tenho um Node que vai fazer um upload lá na Azure, certo? Ele vai subir uns arquivos lá na nuvem. Aqui eu vou simplesmente criar um container e criar um diretório. Simples assim. Aqui é o Node de conexão com as credenciais que é necessário para fazer a conexão lá, o usuário e senha que você precisa. E eu vou fazer um upload lá. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está. Essa aqui é o meu diretório, onde eu estou. Por exemplo, My Files é a localização blob1, como vocês podem ver aqui no meu name. Está aqui, ó, o nome My Files e o container blob1. Ok. Então, agora, uma vez que está lá direcionado certinho onde eu estou, eu vou rodar aqui o meu workflow para subir. Ele está, nesse momento, fazendo o upload desses arquivos que estão no meu diretório local, massivos, lá para o meu blob na Azure. Ok? Certo. Uma vez que ele já rodou, já terminou, vou voltar lá para vocês verem. Vou atualizar para repetir os dados. E aqui estão os arquivos dataset 1, 2 e 3, os mesmos que estavam no Nime. Como vocês podem ver aqui, aqui é o URL, os arquivos estão aqui. 1, 2, 3. Legal. Então você vê que de maneira muito rápida e simples, eu conectei lá no meu blob, fiz o upload, direcionando qual container e qual diretório. Certo. Agora que vem a parte interessante. Uma vez que eu já estou com esses arquivos na nuvem, eu não quero fazer esse processamento local para não onerar minha máquina. Às vezes a gente tem uma máquina que, tudo bem, roda bem, mas eu não quero, são muitos dados e vai travar minha máquina. Legal. Então agora aqui a gente vai trazer para a parte de processar, a gente vai processar isso direto no Databricks, sem trazer localmente. Então basicamente o que eu vou fazer? Aqui é um conector Blob Store. Ele está basicamente conectando no mesmo lugar que eu upei, ele está fazendo a conexão e trazendo um dos arquivos aqui. E de vez eu trazer para a minha máquina, eu não vou fazer isso, trazer para jogar para o Databricks, eu vou jogar direto no meu Databricks. Então, eu ganho muito poder de processamento, porque nada é local. Uma vez que eu fiz esse upload lá na minha nuvem, eu vou jogar direto da nuvem para o meu Databricks. Assim, ganhando potência, ganhando processamento. O meu cluster foi feito para isso, para processar dados massivos. Então, eu não preciso rodar na minha máquina. Trago isso para um CSV to Spark. Uma vez que eu estou com isso, com todo esse processamento lá, eu escolho como que eu vou tratar esses dados. Aí fica ao seu critério se você quer escrever uma query ou se você quer usar um node do Nime que já tem diversos nodes para tratamento de dados. Fica a sua escolha o que você quer fazer com esses dados. Até que um Spark SQL Query, você pode usar esse node para tratar os missing values. Aqui tem um normalizer para você normalizar tudo isso e normalizar os dados. E no final, se você quiser fazer uma segmentação, jogar para um K-means, ou caso você queira criar algum indicador, um Spark PCA, mas as opções são infinitas, cabe a você decidir. E aí, no final, você quer visualizar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma visualização diretamente no Nime, mas você pode, as opções são ilimitadas. Você pode, por exemplo, mandar para o seu servidor do BI, você pode mandar para o Tableau, você pode mandar por e-mail, enfim, você pode fazer um deploy via REST API, a forma que você quiser. Apenas por questão de tempo, eu vou mostrar uma aqui hoje, direto no Nime, uma visualização aqui, para nós vermos um gráfico interativo. Deixa eu maximizar aqui a tela. Certo? Uma vez que eu tenho todos aqueles dados trabalhados, estou resumindo, joguei na nuvem, da nuvem eu joguei para o meu Databricks, fiz todo o processamento lá e estou trazendo aqui somente os meus clusters, certo? Então aqui eu vou ter uma visualização dos meus clusters, certo? Estou vendo aqui a segmentação, consigo fazer uma vista mais detalhada, entender cada um deles. Legal, uma vista 3D. E aí, caso eu queira entender o comportamento da variável em cada cluster, eu já tenho aqui embaixo. Pronto. Eu já consigo entender o comportamento de cada variável. Eu vejo, por exemplo, que a variabilidade está tranquilo, mas eu tenho mais variações aonde? Dia, duração, campanha. Aqui, enfim, é só um exemplo mostrando para vocês que como eu posso ter um insight de como, por exemplo, os meus clientes andam se comportando e entender cada variável de maneira muito prática. Então,
como você pode trabalhar isso se torna uma maneira muito incrível, uma vez que você está jogando isso na nuvem e processando diretamente no seu ambiente Big Data, no caso aqui Databricks. Amanhã nós vamos estar mostrando esse mesmo workflow, como que a gente vai transformar isso num produto e oferecer isso às áreas de negócio para as pessoas que forem consumir não precisarem nem colocar a mão no Nime, elas só vão abrir o navegador, colocar usuário e senha lá dentro e ter acesso e consumir essas informações sem criar nada. Bem, agora eu já finalizei aqui a parte de demonstração do Nime. Agora a gente vai abrir a sessão de perguntas. Eu vou chamar aqui o Marcos para estar comigo e vamos responder a qualquer pergunta que surgir de cada um dos telespectadores. Super legal, super legal. É muito interessante. Eu acho muito legal ver também a apresentação no conteúdo em português, que a gente precisa tanto e ver isso tão bem explicado. Muito obrigada. Foi muito, muito interessante. Obrigado, Thiago. Foi realmente bem claro, bem interessante. E algo muito interessante é perceber a facilidade que é poder fazer tarefas que são relativamente complexas, se pensarmos em termos de ferramentas, né? A pessoa não precisa dominar várias ferramentas, basta ela usar o Nine para orquestrar e ganhar muita escala e poder de processamento, né? Estamos falando aí de um Globe da Azure, estamos falando de um Databricks que faz processamento paralelo de uma maneira in memory, né? Então, é sensacional. E você não precisa escrever nenhuma linha de código caso não queira. Então, democratizando assim o uso de dados e a potência de fazer, a escalabilidade de fazer processamentos complexos, de maneira muito simples, bastante friendly. É verdade, muito legal. Na verdade, eu tenho uma pergunta também, mais assim, para o lado de negócios, né? Como é que vocês veem assim, no seu dia a dia, como é que vocês veem a vantagem, né? Porque você me mostrou aqui agora bem rapidamente como você pode acessar diferentes lugares e como é que você pode fazer essa transformação bem rapidamente, assim. Mas eu queria saber no dia a dia, como é que é isso para os clientes que vocês atendem aí no Brasil, para as empresas que vocês ajudam, democratizando aí ciência de dados? Como é que funciona para vocês? Como é que vocês veem isso? Legal. Bom, posso falar um pouquinho, Thiago complementa, Claro. ou enfim, que à vontade. Algo interessante que tem acontecido nos nossos clientes é que hoje, pouco tempo atrás, os dados eram muito concentrados nas áreas de TI. Né? Então, TI que centralizava tudo. E hoje não, as áreas de negócios querem se beneficiar dos dados, eles querem fazer investigações e análises. E esses profissionais, em geral, não têm um conhecimento profundo de plataformas ou códigos, né? Você pensa em um analista de negócio, ou um cara que está gerindo uma área de supply chain. Então, o que está acontecendo hoje é que esses caras estão com uma demanda, esses profissionais têm uma demanda, os dados estão lá, e o Nine, então, quer dizer, hoje você tem uma plataforma friendly, fácil para fazer esse trabalho, é sensacional, que você dá, então, poder para esses profissionais fazerem análise simples ou complexa de uma maneira muito rápida e fácil, né? Então, e também a possibilidade de você orquestrar, como eu falei, já usar outras ferramentas que a empresa tem, como uma nuvem, um banco de dados. Então, você pode orquestrar e se beneficiar das plataformas que a empresa já possui. Então, eu creio que facilita bastante o trabalho desses profissionais. Legal, legal. A gente tem uma pergunta no chat aqui do Renzo. Quantos porcentos dos seus serviços acabam passando pelo Nime? Assim, Da para Updata, data. Uhum. olha, poderia dizer que 95% dos trabalhos que a gente desenvolve passam pelo Nine, seja por meio de treinamento, as consultorias, então, mesmo projetos que a Updata faz de consultoria para as empresas, em algum momento a gente usa o Nine como motor de processamento, enfim, então, grande parte dos serviços usam o Nine. Legal, legal. Muito bacana. E uma pergunta que eu também fiquei pensando assim, como é que vocês veem o ambiente de ciências de dados assim, no Brasil? Como é que tem sido trabalhar com ciências de dados no Brasil, democratizar isso que tantas vezes é tão, assim, em inglês, é tão, às vezes, difícil de ter acesso, né? Como é que tem sido esse trabalho nesse sentido?
deixar o Thiago falar um pouquinho e depois eu complemento a Interessante essa percepção pergunta. dele. Interessante essa pergunta. O que eu acho legal nesse momento é porque se nós conversarmos com outras pessoas, todo mundo vai dizer que não, tem empresas que estão muito à frente, tem empresas que são 100% data-driven, mas na verdade é que a gente tá numa fase onde as empresas estão sendo educadas. Ou seja, nós vemos grandes empresas, empresas que têm aí grandes nomes, a gente não quer citar nomes aqui, né, mas grandes porte, e que estão engateando ainda na área dos dados. E é incrível quando você vê um profissional que é super conceituado, tem muita experiência, por exemplo, uma área de negócio, mas ainda não consegue, de maneira prática, tirar insights dos dados e responder perguntas que basicamente faria, talvez, a companhia economizar alguns milhões de reais aí, né? Então, tem sido muito interessante fazer parte dessa jornada em instrumentar as empresas, desde marketing a bancos, a varejo, ver grandes empresas se instrumentalizando, aprendendo, entendendo o que é a cultura data-driven e assim gerando novas oportunidades, novos negócios. Então, tem sido uma alegria muito grande ver essa jornada aí de perto no ano de 2020. Legal. Bem rápido, acho que o Thiago falou muito bem. A profissão de Data Science é uma profissão muito ampla, na verdade. É quando, pelo entendimento que eu tenho tido, os profissionais hoje, ciência de dados, programam, usam modelo, faz um pouco de engenharia de dados, é bastante tarefa. Acho que a gente, no futuro, acho que esse sentido de ciência de dados vai talvez perder um pouco o significado, porque todo mundo é. Eu acho que talvez vai ser uma coisa mais por área, por segmentos, né? Porque é bem desafiador uma pessoa saber tudo, saber desenvolver os melhores softwares, saber desenvolver os melhores modelos, entender do negócio, que um pouco do que o ciência de dados faz, né? Então, eu acho que você falou dos desafios no Brasil, eu acho que o Brasil tem muito a crescer, eu acho que os dados, tem muitas empresas ainda carentes, né, dos dados, falta mão de obra ainda capacitada, né, porque a pessoa sabe fazer um modelo no Python, uma biblioteca que ela já é ciência de dados, até que muitos se denominam assim, por simplesmente usar uma biblioteca, mas eu acho que precisa um amadurecimento, como o Thiago mencionou, e nós estamos num caminho, acho que tem muito ainda para seguir, mas tem bastante oportunidade. Eu acho que o Brasil tem muitas empresas carentes aí de profissionais que sabem extrair valor dos dados, seja na área de negócio ou na ciência de dados, mais tecnicamente falando. Com certeza, com certeza. E eu acho que isso é um ponto muito importante também, né? Que a ideia do que é um cientista de dados é um mundo, na verdade, né? E eu Sim. concordo com você que vai ficar cada vez mais especializado. Mas o que eu acho legal e o motivo do que eu perguntei isso é porque eu acho muito bacana o trabalho que a Rapdata faz também em basicamente democratizar no sentido das pessoas poderem ter acesso, fazer. Às Sim, vezes elas não. Né? Porque às vezes são as coisas simples que vai, sim, sei lá, salvar horas daquela empresa, daquela Exatamente. sim. companhia, que às vezes eles não sabem ou que às vezes não têm acesso, porque por vários motivos, né? E eu acho que a Sim. Rapdata trabalha muito nisso, que é Uhum. basicamente democratizar esse acesso. E eu acho isso super Sim. interessante. Tem um case Muito muito bacana. interessante, pegando nessa linha, né, que você comentou, que um cliente tinha um problema importante lá, mas não envolvia modelo preditivo. Ele queria criar indicadores, mas para criar um indicador, ele consultava inúmeras bases de dados e o processamento demorava mais de uns 10 dias. Então, com a nossa ajuda, esse cliente processa isso hoje em uma noite, porque está esquedulado o processamento, e ele ganhou 8 dias, quer dizer, para ter o indicador que ele precisava, né, para poder tomar as decisões. Então, claro, assim, esse dado é sensacional, mas em muitos casos, técnicas básicas, como você mencionou, já resolvem muito problema. E aí o meio de fazer isso é você educar, democratizar, né? O que a gente faz de educar, de apresentar uma plataforma, então o NARM torna também possível isso porque a pessoa tem a possibilidade de começar numa versão open source. Na medida que ela for desenvolvendo, ela migra para uma versão enterprise. Então, o NARM vem muito nessa missão, nessa visão que a Data tem de democratizar a porque ele possibilita, a ferramenta que possibilita essa democratização. Exato, muito legal. Deixa eu ver aqui,
porque... Tem alguma pergunta? Eu não consigo ver direito, mas eu acho que... Eu na acho que não verdade, temos mais perguntas. eu só vou fazer mais uma pergunta, na verdade, que é até relacionada a isso, porque eu estava pensando aqui nessa situação de que às vezes, né, eu acho muito que o especialista, o cientista de dados, também tem que saber quando usar um modelo mais complexo. Isso também faz parte de ser um cientista de dados, Sim, né, de ver sim, quando que isso vai ser possível ou não. E com o Nime você pode tentar e te abre muitas possibilidades, né, de poder sim. mesclar e tudo mais. Mas a minha pergunta que na verdade me interessa aqui é como é que começou a jornada de vocês com o Nime, assim? Só um pouco assim, como é que, porque eu acho que a Rapdata e o Nime compartilham muito a visão de democratização de dados, né? Que eu acho que é interessante. Ótima Sim. pergunta. Bom, acho que é mais para mim. Eu sou estatístico de formação, né? Me formei em estatística aqui no IME em São Paulo e sempre trabalhei com, desde a formação, estatístico a priori já é quase um cientista de dados, né? Só colocar um pouquinho mais de computação mas até que nós chamamos bastante computação. Então, eu sempre trabalhei com consultoria voltada a modelo preditivo. E a gente estudou as linguagens tradicionais, um R, um Python, linguagem C. E acontece que quando a gente ia fazer os projetos, muitos profissionais que vinham trabalhar junto conosco na consultoria que eu trabalhava, eles nem todos eram estatísticos, mas precisavam fazer algumas análises. E aí eu percebi que precisava de uma ferramenta que fosse poderosa, mas que possibilitasse que outros profissionais pudessem fazer análises básicas, né? E também possibilitar que os projetos fossem desenvolvidos, porque alguns concorrentes oferecem um software muito bom, mas muito caro, né? Então, o que aconteceu foi que essa possibilidade, primeiro, de possibilitar que outros profissionais pudessem fazer uma análise dos dados, sem uma ferramenta muito complexa. E a possibilidade também de inserir projetos de modelagem preditiva nas empresas, empresas aos quais não tinha ainda a visão de investir muito dinheiro para fazer um projeto. Se a empresa não tem claro qual vai ser o retorno daquele projeto, e se o projeto for muito caro, ele se inviabiliza desde o começo. E o valor da plataforma é um critério importante, né? Especialmente para a empresa que não tem ainda essa cultura, né? Estou falando alguns anos atrás. Então, quando eu cheguei até o Nine, eu fiz um projeto e eu trabalhei dobrado. Eu fiz numa linguagem no SAS e fiz o Nine para eu ver qual seria o resultado. E o Nine trouxe um resultado muito semelhante. Foi que me deu a confiança de começar a usar nos projetos. E aí, somando a essa necessidade que eu estava percebendo que as pessoas de negócio precisavam de uma ferramenta e fácil de trabalhar e que pudesse escalar em outras áreas, foi aí que eu busquei essa parceria com o Nine, né? E aí isso tem sido muito interessante, porque quando a gente começou com o Nine no Brasil, nenhuma empresa, a gente foi pioneiro em trazer o Nine para o Brasil e fizemos um trabalho de educação, e hoje o Nine está em grandes empresas, seja no governo, em empresas privadas também, e em algumas universidades. Mas a maior satisfação é ver as pessoas se beneficiando e crescendo, né? Quando a gente fala em democratizar os dados, está gerando benefício para o negócio, para a pessoa, mas para o negócio e para o mercado e para a sociedade, porque empresas mais instrumentalizadas podem fazer um trabalho melhor, profissionais mais instrumentalizados podem fazer seu trabalho melhor também e gerar valor para a empresa. Então, acho que isso foi um pouquinho, resumindo um pouquinho aí um pouco da trajetória. Muito legal, muito legal. Eu acho que faz toda a diferença quando você tem uma ideia, você compartilha a visão, né? E eu acho isso muito bacana. Sim. Bom, deixa eu ver aqui. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou questões, fica à vontade de perguntar no chat ou perguntar também no Q&A. Tanto sobre o workflow que o Thiago mostrou para a gente hoje, ou sobre o Naime no Brasil, sobre a Rapteira. Fiquem à vontade. Bom, já que estamos aqui, será que a gente faz uma pergunta para você, então, Ana? Quer dizer, você está Pode. aí, né,
na Europa, né? Então, eu me lembro que a Rapdata tem um Summit, né? Teve um Summit esse ano que eu teve um participei. summit. Foi Foi muito legal. fantástico. Legal, Muito legal. obrigado. Teve uma coisa muito legal, assim, que eu queria te compartilhar. A gente ficou super feliz que a Bolsa de Valores em acho que eu posso falar, eles falaram para a gente que eles estão hoje com mais de 250 usuários de Iname na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso, Nossa, que legal. Crescimento muito interessante. Desde o ano passado, eles começaram ano passado e hoje você tem um número bastante... E tem outros clientes nossos também que estão com um número bastante interessante de usuários. Só quis trazer essa boa notícia. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? E o Summit ajudou muito a promover o Nine aqui. Como é que você vê, então, aí a ciência de dados na Europa? Você também que trabalha com vários clientes simultâneos, então vários clientes grandes, vários projetos, dá treinamento. Como é que você tem visto aí e o uso dos dados nas empresas? Você acha que as empresas aí na Europa, porque aqui no Brasil a gente percebe que é muito heterogêneo, uma empresa grande tem áreas maduras e áreas que não estão maduras com os dados. Como é que está isso na Europa e como é que você vê essa carreira de profissionais que estão trabalhando com dados aí? Eu acho que em um sentido é muito similar, né? Eu acho que aqui na Europa também você vê muitas empresas que têm uma direção muito clara de onde elas querem ir com os dados delas, que têm uma ideia, são bem maduras, né? Do que elas querem fazer, como chegar lá, né? Mas também tem outras empresas que ainda estão engatinhando e podem ser, não importa o tamanho, podem ser grandes ou pequenas, elas ainda ainda estão tentando entender como é que funciona, né? Então, acho que esse amadurecimento é independente se é aqui na Europa, se é no Brasil, acho que isso é comum, assim, no geral, com as empresas por aqui, pelo mundo, né? Mas eu acho que a diferença um pouco é que aqui na Europa existe uma certa mais facilidade de ter acesso à informação, né? Porque muitas vezes tem muita gente aqui que, né, fala mais inglês ou tem muita mais informação na língua que eles falam, né? Então, eu acho que isso que, na verdade, às vezes é muito um empecilho, né? Na Sim. própria formação de profissionais ou na própria formação na própria capacitação, né? Por isso que eu acho importante empresas como a Rupdata que vão lá e tipo, fazem essa ponte entre um sistema de informação que é em uma linguagem estrangeira e transmite isso basicamente não só para o português, mas também para as coisas específicas que as empresas brasileiras precisam, né? Que na verdade é sempre assim. Por exemplo, aqui na Alemanha, as empresas têm preocupações, por exemplo, com a proteção de dados, né? Claro que no Brasil também. Mas aqui tem toda a questão do GDPR, né? Da lei de proteção de dados, né? Que isso é muito importante. E isso também talvez não seja tanto a preocupação de outras empresas em outros países que não fazem parte, que não tem que basicamente como é que se fala? Comply. Que não tem que dar o check assim, a gente segue isso, né? Uhum. Então, eu acho muito importante essas coisas. Eu acho que, assim, o amadurecimento é, em geral, uma questão que varia, independente do país, mas eu acho que o acesso à informação aqui talvez seja um pouco mais fácil por causa da língua e tal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Acho que deu o horário da nossa sessão, né? Sim, creio que sim. Ok. Sounds perfect. Legal. Ok. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigado, Ana. Thank you. Muito obrigado, Ana. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Bye.